Oi, Precisamos falar sobre maternidade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Gatalk, o podcast oficial do Garotas Tech do Sertão. Eu sou o Gabriel Rudan. E eu sou a Fernanda Scarcella. E este é, agora sim, o primeiro episódio real oficial do podcast. Exatamente, Fernanda. Primeiríssimo episódio, já que o anterior foi o nosso episódio 0, né? Inclusive, se você ainda não escutou o episódio anterior, corre lá que ele já está disponível. Isso mesmo, escutem lá, é bem rapidinho. E depois voltem para esse, tá? Porque o episódio de hoje é muito especial. Porque hoje vamos entrevistar uma professora que é assim, gente, uma das melhores professoras que temos lá na UFC de Crateús. É a maioral. E ainda falando de um tema que é muito comemorativo, né? Já que passou o Dia das Mães e ela é quase nossa mãe também. A gente ama. Mas antes, vamos para o nosso bloco de perguntas, sugestões, avisos e agradecimentos do podcast. Bom, gente, como o episódio foi postado nessa quarta-feira passada, né? Ainda não tem nenhuma pergunta sobre o podcast. Mas vamos dar um aviso aqui para confirmar com vocês. Os episódios vão sair nas sextas-feiras, quinzenalmente. Sexta sim, sexta não. No YouTube e no Spotify. E a gente vai acompanhar tanto o chat ao vivo quanto os comentários do vídeo. Né, Fernanda? Sim, então interajam muito, comentem bastante e já deixem like e inscrição no canal, tá bem? Podem mandar sugestões de temas no nosso e-mail, ideias, etc. gatec@crateus.fc.br e sigam a gente lá no Instagram para ficarem ligados nas atualizações do podcast, @_gatec. Exatamente. E agora vamos voltar para o nosso episódio. E hoje, no primeiro episódio do podcast, em comemoração a uma das datas comemorativas mais importantes do ano, gente, que é o Dia das Mães, vamos falar sobre maternidade, docência, universidade e todas essas experiências como mãe de primeira viagem de uma professora, gente, que já foi mãe de toda uma universidade, né, Fernanda? Claro, ela que é graduada em licenciatura em matemática pela Universidade do Estado da Bahia, mestra em ciência da computação pela Universidade Federal do Ceará e um exemplo de professora na área das ciências exatas. E principalmente uma mãe para os alunos da UFC de Crateús. Seja muito bem-vinda ao Gatalk, Lilian. Oi, gente. Nossa, que não estava esperando essa descrição. Foi uma descrição. É um prazer estar com você. Não poderia ser diferente. Primeiramente, gostaria de desejar a você um feliz Dia das Mães. A gente está muito feliz de estar aqui com você e de entrevistar, né, para conhecer a famosa Lilian Carneiro. Mas, primeiramente, se apresente aí para aqueles que não te conhecem. Ai, gente, muito obrigada. Eu estou, assim, felicíssima pelo convite, me sentindo muito honrada, principalmente que é um episódio inaugural, né? Então, a responsabilidade que vocês colocaram em mim foi demais. Depois dessa apresentação aí, vocês resumiram, sintetizaram bem, né? Eu acho. Eu me chamo Lilian de Oliveira Carneiro. Atualmente estou como professora da Universidade Federal do Ceará, no campus de Crateús. A minha formação é em licenciatura matemática. Muitos não sabem, mas eu sou baiana, então pego a galera de surpresa. E vim aqui para o Ceará para fazer um mestrado em ciência da computação. Então, e desde então fiquei aqui. Já sou quase um cearense, né? Faz quantos anos você está no Ceará? Eu tô desde 2010. Nossa. Olha. É muito tempo. Metade da minha vida. Se eu não estou doida, tá? Ai, me senti tão velha agora. Não! 2010. Eu vim para fazer o mestrado em 2010 e aí já fiquei, né? Comecei o doutorado, depois fiz o concurso para cá. Estou desde então. O doutorado também é em ciência da computação? Sim. Eu não concluí, né? Fiz todas as disciplinas, mas eu não defendi a tese. Então, agora a gente continua pesquisando e tal, para, se quiser terminar, a gente reingressa no programa, né? Entendi.
Olha, Lilian, antes da gente começar as perguntas, que a gente separou para você algumas, a gente gostaria de saber como é que você começou a gostar, né, de ser professora. Tipo, já queria na formação do ensino superior, ou foi antes, ou foi desde sempre? Desde sempre, não. Eu acho que o grande culpado, acho que foi meu professor de química do segundo ano. A gente chama ele de Dedéu, né? É o professor Dedéu de química, lá da minha cidade. Ele falou que eu tinha um quê de professora. Sério? Aí deu essa lanterninha, assim. Eu pensei em fazer nutrição. Eu não sabia exatamente o que eu queria. Então, eu pensei em fazer Nutrição? nutrição ou psicologia. Isso, nutrição. Ninguém me vê como nutricionista. Mas de Nutrição, nutricionista pulou para matemática. ou psicólogo. Mas a culpa de eu ter me apaixonado pela matemática em si foi quando eu entrei no ensino médico. Eu peguei professores assim que são fantásticos, sabe? Então aí eu mudei a chavinha. Tinha um professor no primeiro ano chamado Ju, que era assim, maravilhoso. Era além do professor, sabe? Sim. Ah, era? E Lilian, você pode falar um pouquinho então como é que está sendo de fato assim sua experiência como mãe de primeira viagem? Ai, como é que eu vou? É algo muito intenso, maravilhoso, cansativo. Imagino. Mas assim, é mais do que eu esperava, sabe? Eu sempre. As pessoas que são mais próximas a mim sabem, né, do quanto eu queria ser mãe. E o quanto eu me preparei para isso, né? Desde dieta pré-concepcional, que a gente chama, né? De preparar o meu corpo, das vitaminas, de estar com todas as taxas ok. Então, eu sou CDF até na hora de querer uma criança, de fazer um filho. E a gente sabe, né? A gente tem, quando a gente se prepara assim, a gente sabe que a gente vai enfrentar algumas dificuldades, até pela. Eu tenho um grupo de amigas, né, da universidade que já são mães, e a gente acaba compartilhando alguns desafios. E aí a gente vai se preparando, né? Todo mundo só fala do aproveita para dormir e tal, mas tem muitos desafios além do sono. Mas assim, é muita palavra, assim, eu acho que não existe uma palavra para descrever. Sim. Quando você, mesmo acordando de madrugada, morrendo de sono, que seu filho abre aquele sorrisão, você esquece das coisas. Ai, perfeito. Mas é desafiador e é algo que, particularmente, eu acho que tem que ter um planejamento, porque você tem que estar ciente de que tua vida vai mudar. Superou todas as suas expectativas, então? Na maternidade não tem como. A gente espera, obviamente, algumas coisas. Sempre que a gente vai mergulhar num novo mundo, a gente tem algumas expectativas. Uhum. E às vezes até de tantas pessoas, as pessoas falarem algumas coisas meio que para amedrontar a gente, tem coisas que não são. Porque é muito da vivência de cada um e também do que a pessoa vive, né? Sim. Se a pessoa tem um parceiro bacana que faz o papel do parceiro, né? Não deixa tudo nas suas costas. Então, tudo depende muito da vivência de cada um. Mas, assim, é inegável que ao final do dia tudo compensa, sabe? Tem aquela famosa frase, né? Que é o tipo amor de mãe. Só que ninguém sabe, ninguém que não é mãe sabe esse sentimento, entende? Exatamente. Isso a gente está falando só o amor da mãe que gera no ventre, né? Mas tem um amor também da mãe que gera no coração. Sim. A gente não pode esquecer, né? Que é uma escolha de alma ali, né? É verdade. Sim. Nossa, depois dessa resposta aí estonteante, chega, eu tô emocionado aqui.
Mas vamos lá para as perguntas que a gente separou. Primeira pergunta. Eu acho que é um senso comum de todos os alunos que já passaram pelas suas disciplinas que sempre elogiam as suas aulas, a forma como você ensina. Todo mundo elogia você como professora. Como você se vê nessa profissão? Gente, assim, eu fico até honrada, né? Eu tenho consciência chega para mim esse feedback dos alunos. Às vezes a gente até fica sem graça, né? De ouvir esse tipo de coisa, porque a gente não está acostumado com elogios, né? Observa, às vezes, que a pessoa fala, ai, nossa, como você está bonita hoje. Ai, mas a pessoa fica sem graça, né? Ou, nossa, gostei dessa roupa. Ai, foi baratinho. Tá? A gente sempre tem foge dos elogios. Mas, assim, essas coisas que eu ouço, o feedback que chega para mim é que a galera gosta da minha didática, né? Da forma como eu tento passar para vocês o pouco que eu sei, né? E assim, é muito gratificante saber que o que eu estou fazendo, o que eu me esforço, porque eu me esforço para fazer com que as coisas sejam mais claras possíveis, porque eu sei que, que a matemática já tem um peso sobre a matemática, né? Isso. Demais. Infelizmente, a gente tem toda uma vida acadêmica, as pessoas falando mal de matemática, ou encontrando professores que não são apaixonados, ou até mesmo são apaixonados pela disciplina, mas a carreira desestimulou esses profissionais ao longo da vida. E acaba que essa paixão não é passada para os alunos. Então, é difícil você encontrar um aluno que diz que gosta da matemática. A sua profissão é uma das suas paixões de vida? Sim, eu amo dar aula. Eu não sei se vocês já me ouviram falar que eu amo dar aula e detesto aplicar prova. Dá para ver essa paixão nas aulas. Para mim, eu amo compartilhar o que eu sei, mostrar algo, por que aquilo é daquele jeito. Então, eu acho que dá para perceber um pouquinho que às vezes meu olho brilha e tal, porque eu gosto. Dá bastante. De fazer e eu me esforço para fazer, sabe? Não é que eu chegue lá e vamos... o que eu vou falar hoje? Lá na hora, não. Eu vejo qual é o planejamento do dia. Às vezes eu vou colocar um exemplo novo, que talvez esse exemplo não seja legal. Até de uma aula para outra, eu já mudo, porque às vezes eu saio de uma... Eu sempre fico me analisando, né? Às vezes eu saio de uma aula e falo, poxa, a aula de hoje não foi tão legal, poderia ter melhorado nisso. Aí para outra turma eu já tento fazer de um outro jeito. Por mais que os conteúdos sejam os mesmos, a forma que é trabalhada em uma turma não necessariamente é igual em outra. Porque são indivíduos, né? Cada um tem uma forma de aprendizado. Às vezes a gente pensa que um professor, porque explica muito bem, porque tem o dom de ensinar. Às vezes é muito esforço também, né? Exatamente. E às vezes é mais esforço do que dom. Tem gente que tem facilidade, né? Aí a gente acaba dizendo que é dom. A facilidade da comunicação. Eu acho que também a minha formação me ajudou bastante, né? Porque eu venho da licenciatura, então, querendo ou não, a gente tem disciplinas voltadas para essa parte de didática e metodologia. Eu brinco que a minha graduação foi um bacharelado mais uma licenciatura, porque eu sou de uma turma em que houve a mudança de grade. A gente tinha o curso que era de bacharelado em matemática, e no ano que eu entrei houve essa mudança. Então, os professores que eram do bacharelado, eles não mudaram em nada a forma como eles trabalhavam. O que a gente teve foi que foi acrescentado ao bacharelado disciplinas voltadas para a licenciatura.
Então, basicamente foi esse o meu curso. E essa transição para a ciência da computação? Eu sempre tive objetivos, assim, eu sempre gosto de ter objetivos bem claros e quando eu os coloco na cabeça, eu, graças a Deus, sempre conquisto, né? Eu tinha essa vontade de continuar. Eu sempre fui aquela aluna que estudava todos os dias, então, véspera de prova eu estava tranquila, enquanto os colegas estavam se acabando de estudar, né? E eu sempre quis continuar os meus estudos. E quando eu terminei a graduação, eu não queria uma matemática pura. Eu queria algo aplicado. Na matemática pura, o pessoal estuda pela beleza da matemática em si. Não se importam se aquilo vai ter ou não aplicação prática. Então, vão estudando, deixa lá, se alguém algum dia ver aquilo e dizer, olha, que legal, isso aqui dá para ser aplicado, vai lá e aplica. Mas eles estudam mais pela beleza da coisa, né? Da coisa, né? E eu queria algo que fosse mais aplicado. E aí, foi meio que assim, eu sempre tive também que eu queria morar em Fortaleza, desde sempre. Era algo que eu queria, não sei porquê. Uma daquelas coisas que a gente coloca na cabeça, né? Desde de nova, assim, eu tinha um negócio que eu ia morar em Fortaleza. E aí eu procurei na grade, né? Quais eram as disciplinas, as áreas que tinham e acabei caindo, né? Perguntei para Arnaldo, dessas aqui, o que é que tem mais matemática? Foi basicamente assim a escolha. Decepcionei vocês? Decepcionei vocês? Não. Qual dessas aqui tem mais matemática? E aí caí de paraquedas em computação gráfica. Mas assim, junto com a matemática veio muita coisa que eu não fazia ideia, né, de que existia. É mais na parte matemática mesmo, né, da computação, não na implementação em código, digamos assim. Acaba que tem que implementar, né, mas eu sempre busco a ajuda dos colegas, né, para pensar o algoritmo. Para mim, eu consigo pensar facilmente. Só que às vezes a forma que eu penso não é tão otimizada assim, né? Então sempre tem a ajuda dos universitários para dizer, olha, aqui poderia ser mais Agora mais me veio ótimo, na né? cabeça, qual é que é a linguagem que tu mais gosta? Eu só sei uma, né? Que é C++. E Lilian, já que você é uma pessoa bastante preparada, né? A gente queria saber como é que, tipo, você se preparou para a chegada do Ravi, né? Em termos emocionais, práticos, profissionais, tipo, quais hábitos, sei lá, você percebeu que teriam que mudar, ou coisas que você tenha se adiantado, que eu sei que você se adiantou, você fala um pouquinho, a gente quer saber mais. E em questão ao trabalho também, né? Porque a gente sabe que o professor ele tem 1 bilhão de coisas para fazer. Vou começar respondendo pela última parte, que é em relação ao trabalho. Eu ainda não posso falar muito a vocês se vai dar certo a minha organização quanto ao trabalho, porque eu tive a licença maternidade, que foi emendada com as férias. Então, eu tive Ravi em junho, então teve os 6 meses de licença, que acabariam em dezembro ali. Em dezembro começariam as férias, e a gente foi até agora, as nossas aulas começaram em março, nem lembro. E aí a gente teve pouco tempo de aula, né? A gente acabou tendo a deflagração aí da greve, então ainda estava naquele processo de ver como é que ia funcionar, né? Porque às vezes a gente planeja, mas nem tudo dá para ser planejado, né? Só quando a gente começa a pôr em prática é que vai ver se funciona. Mas assim, a programação inicial foi tentar, junto às coordenações de curso, que os meus horários e os horários de Arnaldo, né? Que para quem não sabe é o pai de Ravi, né? O meu companheiro de vida. Para que a gente não tivesse choque de horários, porque a gente não tem ajudas, né? A gente não tem ajuda de cuidados
Sim. para ele, né? Então, eu e ele que sempre estamos nos cuidados de Ravi, né? Então é bastante cansativo pra gente, né? É uma tarefa. Cansa, tá, gente? É um serzinho, mas cansa pra caramba. Eu até Às vezes, imaginei isso, porque você às não vezes tá no estado com a sua família, né? Uhum. Que é a famosa rede de apoio que tanto se fala, né? Sim. Mas assim, a gente tem uma rede de amigos aqui que a gente fez, né? Então, obviamente, que se a gente precisar de alguma coisa, a gente tem com quem contar, né? Sim. Algo que seja, de fato, precisa deixar ele com alguém para surgir algum problema muito sério e tal, a gente tem com quem contar, graças a Deus. Então, a gente vai se ajudando. Então, essa parte eu não sei ainda como é que vai funcionar direito, porque a gente acabou entrando em greve, né? Não que a gente não esteja fazendo algumas atividades, principalmente administrativas, né? Da universidade, mas em si, aula a gente não está dando. Então, eu sei que a coisa fica mais pesada, por exemplo, em período de provas. Muitas provas para corrigir e tal, como que seria essa dinâmica, né? Então, a gente está ainda tentando se acertar. E aí, quando a gente começa a engatar essa organização, aí veio a greve. Aí quebra. Essa parte da caixinha do trabalho, conciliar com a maternidade, ainda está... Ela ainda não se mostrou plenamente para mim ainda. Ainda está em processo. Ainda está em processo. Mas, assim, pode parecer que eu me planejei para essa questão que eu falei, que sorte que ela deu, né? Emendou a licença maternidade com as férias. Não, essa parte não foi planejada, não, tá? Sério? Ó! Se tivesse... porque não tem como, né? Dizer, eu vou engravidar em setembro para ter um bebê em junho. Não tem como, né? Meu Deus, faz tudo perfeito mesmo, né? Exatamente. Assim, a gente até pode tentar, né? Eu vou engravidar em setembro para emendar férias. A gente pode tentar, mas não temos a certeza que vai dar certo. Tem coisas também que não dá para planejar demais. Então, se tivesse sido planejado, não teria dado tão certo, né? Então, com isso, eu tive a oportunidade de ter 8 meses, quase 9, exercendo apenas o papel de mãe, assim, que para mim, eu sou extremamente grata por isso, sabe? Eu mergulhei de cabeça. Demais. Você citou aí a parte da licença maternidade. Foi difícil para você esse período de afastamento da profissão para a licença? E você poderia explicar para a gente o que é essa licença e como ela funciona, mais ou menos? Porque, eu não sei de nada. Posso sim. A licença maternidade é um direito que foi adquirido pelas mulheres de ter um tempo para viver lidar com os desafios, né, pós-parto. A licença maternidade atualmente ela é de 4 meses. Isso falando no melhor dos casos, tá, gente? As pessoas que têm um emprego, carteira assinada e tal. Sim. Infelizmente, para algumas mulheres, essa licença não tem licença, né? Então, a gente tem um direito de 4 meses de licença. Para a gente que está na docência, essa licença ela pode ser prorrogada por mais 2 meses. A gente fala assim, 4 meses, 6 meses, mas na verdade é contado em dias, né? Então, a licença pode ser prorrogada por mais 180 dias. Então, não necessariamente fecha os meses, né, que a gente fala. Sim. E para o pai, pasmem, são 5 dias, tá, gente? Eu acho isso tão... Meu Deus, absurdo. Não sabia. Isso, eu não sabia disso. Isso foi um super direito adquirido, tá? Porque para a nossa sociedade, o pai não tem papel, né? Na maternidade. É como se... Aí, mais uma vez, para os servidores federais, né?
da docência e tal, a gente pode prorrogar, e essa licença para o homem pode ir a 20 dias. Então, o que também não é, mas é melhor do que nada, né? Do que nada. Isso foi aprovado, tipo, recente, sei lá, de uns 5 anos para cá? Eu não sei te expressar exatamente o tempo que tem, porque também as coisas passam muito rápido, né? O ano passa tão rápido. Mas, assim, não é uma lei que a gente pode falar que é recente. Não sei exatamente precisar qual período. Imagina uma mulher que teve um parto cesariana, que é uma cirurgia de grande porte. Ninguém fala assim disso, mas é uma cirurgia de grande porte. Não tem repouso, porque quando você faz a cirurgia você tem repouso. Mas qual é o repouso da mãe? Ela tem que amamentar, tem que dar banho no filho, etc. E aí ter a ajuda do companheiro ou companheira por 5 dias. Sim. Não dá, né? Não mesmo. É como se o pai fosse só tivesse contribuído com o sêmen, né? Não vai fazer parte da criação dessa criança. Então, Nossa, eu imagino como deve ser difícil você equilibrar o tempo com essas condições. O tempo das coisas. E aí, por isso que a gente fala muito da sobrecarga materna, por exemplo, né? Tem demais. Inclusive, E assim, é uma pressão social relacionada à maternidade, né? Que a mãe tem que ficar ali com o filho. Tanto que quando antes, por exemplo, veio aqui na minha cabeça antes, quando isso não era permitido, não sei como é que era, mas, por exemplo, se o bebê, ele tem bebê que eles vão para UTI, né? Algo assim. o pior é que antes, isso foi mudado, graças a Deus, a licença maternidade, se o bebê ou a mãe estivessem na UTI, essa licença estava contando. Então, tinha muitas mães que tinham que voltar ao trabalho assim que seus filhos saíssem da UTI. Entende? Então, agora a lei mudou, a licença começa a ser contada assim que a mãe ou o bebê saiam da UTI. Quem sair por último, sabe? Não sabia disso. Antigamente contava a partir do dia do parto. Então, se o seu bebê fosse para a UTI, ficasse, sei lá, 3 meses, você só teria 1 mês com esse bebê em casa. Quanto a isso, de se adequar à rotina, você lidou com, sei lá, alguma pressão para, sabe? Porque eu imagino que as mulheres, elas têm essa pressão a mais, sabe? De equilibrar o tempo perfeitamente, assim, pro bebê, pro trabalho, ou você tem que ter muita responsabilidade, né? E, assim, já basta os desafios de ser mãe, né? Aí tem ainda opiniões alheias sobre isso. Como é que você lidou com tudo isso? Assim, como eu falei, né? Eu fiquei imersa durante 8 meses na maternidade. Inclusive, na parte da pesquisa, eu falei, olha, eu preciso viver esse momento. Esse é o meu momento como mãe. Eu não quero perder nada. Então, não quis saber de outras coisas, de projetos, de nada. Agora, terminando a licença, voltando esse período é que eu estou começando a voltar para as outras funções. Mas durante esses 8, quase 9 meses, eu não quis saber de outra coisa. Eu vivi a minha maternidade. Grudada com o tempo. Que bom, isso é legal. Basicamente já tá voltando pro período das aulas, não é? Eu imagino. Isso. Aí a gente voltou e aí começar a conciliar isso, mas agora eu começo a me cobrar mais de ter que começar a fazer as coisas, assim. Por exemplo, eu tenho um artigo que ele ficou parado desde junho. Aí já estou agoniada para tentar começar a colocar o trilho, né? As coisas nos trilhos. Terminar de escrever esse artigo, ver para onde vai publicar e tudo. Tentei me cobrar nesse sentido. Mas você, tipo, não foi pressão alheia?
Não. A pressão, por enquanto, é mais minha. O orientador já falou uma coisa, as coisas vão... Pergunta, quando é que a Lilia volta mesmo e tal. Aí fala, eu já vim pra escola ou pra creche e tal. Só que não é algo que eu esteja pensando para agora. Né? Uhum. Então, eu falo, estou voltando aos poucos e vou fazendo as coisas que dá para serem feitas, né? Sim, Uhum. Então, eu também entrei num modo que eu não me cobro demais, porque se você fosse cobrar demais, você entra em pânico e... eu acho que o fato que eu falei a vocês de me preparar também, eu li muito, gente, assim, no nível de que eu sei vários termos, várias coisas relacionadas à maternidade. Então, eu sabia que não dá para a gente dar conta de tudo. Então, a gente vai priorizando as coisas que são mais urgentes. E você falou aí que já estava nesse processo, né, de voltar para as aulas, né? E a gente sabe que os seus alunos, né, a maioria já são quase adultos, né? Estão ali entrando na fase adulta. Você consegue ver que a sua experiência como professora pode lhe trazer coisas boas para a sua experiência como mãe? Tipo, mais paciência, mais compreensão? Com certeza. Eu estava, inclusive, brincando, conversando com a turma. Eles, professora, quando o Ravi fizer birra ou quando te desobedecer, a senhora vai manter a calma. Aí eu sempre falei, gente, o adulto da relação sou eu, né? Uhum. Se eu perder a calma, é eu que tenho que me acalmar, né? A criança ainda não tem a capacidade de se autocontrolar. Então, professora, certeza que a senhora vai manter a calma, não sei o quê. Mas a gente tenta, né, gente? A gente vai buscar formas. Inclusive, né, apesar de ter muitos alunos, vocês falaram adultos, mas tem muito aluno que me chama de tia, né? Tem ainda muito eu. Vem com a mentalidade ainda do ensino médio e tal. Tô nessa transição ainda. E apesar de serem novinhos, pelo que a gente conversa, nessa minha volta, né, eles ainda relatam que chegaram a apanhar e tal, sabe? Nossa. Que é algo que a gente... não era nem pra gente colocar em pauta, né? Mas, infelizmente, tem todo um... eu acho que as coisas estão mudando agora, sabe? Da minha geração, que pariu tardiamente, por assim dizer, para frente, né? Eu acho que as pessoas estão se estudando mais e buscando... É porque a gente estuda para tanta coisa na vida, né? Por que não estudar para a função que você está formando um ser humano, né, gente? Então, é preciso buscar preparo. E aí muita gente vai atrás de estudo achando que o que você tem que mudar é a criança, né? Moldar a criança. Mas essa mudança começa em você. Como eu falei, nós somos os adultos da relação. Então, acaba que a mudança maior é na gente. Então, bater não pode ser uma opção, né? Se uma pessoa faz algo, um colega seu faz algo que você não gosta, ou que você acha que é alguma coisa, você vai bater nesse colega? Não, porque você bate numa criança. Até cria aquele lance de você ter certo trauma dos ensinos, até. Que eu imagino. É traumático. Algumas crianças ficam até violentas por causa disso. Exatamente. E aí você pensa, a criança busca nos seus cuidadores primários, que a gente chama, a segurança, né? Então, para muitas crianças, os seus cuidadores primários são os pais. Eles acabam, quem bate no filho, né? A criança apanha daquela pessoa e busca a proteção daquela própria pessoa. Então, imagino que isso não faz no cérebro da criança, né? Por exemplo, você viver um relacionamento abusivo, por exemplo. Você busca abrigo, a segurança em uma pessoa que está... é verdade. Entendeu? Está te agredindo de várias formas. Então, tudo isso tem consequência mais à frente. Eu acho que não sei, não posso estar errada, né? Mas também essa coisa de, ao ser mãe, você... Acho que, ler muito sobre até psicologia
não é desde sempre isso, né? Acho que começou, tipo, recente, assim, digo recente, sei lá, 20 anos. Que antes era ser mãe, saber os cuidados do filho e a mãe ficar em casa e cuidar do filho. Hoje tem todo esse preparo da mãe, né, em ler sobre psicologia, sobre métodos educativos, que eu acho que antes não tinha. Eu acho que antes devia ser Sim. mais frequente essa coisa de bater, porque hoje acho que nem pode, eu acho. Nem pode chamar polícia ou algo assim. Não pode. A criança tem leis que devem garantir a integridade da criança em todos os aspectos. Uhum. Inclusive, falando sobre isso, né, que você tinha até dito que você leu bastante, tem algum conselho que você daria para as mulheres que estão navegando, né, nessa transição para a maternidade? E também quanto, por exemplo, continuar a desenvolver suas carreiras profissionais, por exemplo, dicas e conselhos, sei lá, sobre leitura, sobre preparação, sobre conciliação. Assim, quando a gente fala que a gente lê bastante, a gente ouve muito que uma coisa é a teoria e outra a prática. Obviamente, né? A gente é desafiado de diversas formas diariamente. Mas quando você sabe o que esperar, acho que você vai, por mais que seja uma situação nova, você meio que, isso está acontecendo por causa disso. Então, um dos livros que eu indico é O Cérebro da Criança, que basicamente fala como se dá o desenvolvimento, né, a formação cerebral da criança. Se você sabe como o cérebro... Muita gente fala das birras e tal, né? Sim. Só que essa é a fase que a criança está se descobrindo como pessoa, como indivíduo. Sim. E ela vai estabelecer... ela vai testar até onde ela pode ir. E eu acho isso fascinante, tá, gente? O meu filho faz algumas coisas que eu fico olhando, assim. Ele já demonstra personalidade em muitas coisas, que ele quer aquilo e tal. Então, eu acho isso fantástico, né? Sim. E a parte do cérebro que lida com as emoções, ela vai se desenvolver até os 21 anos, se eu não me engano. Meu Deus! Então, aí você espera que uma criança de 2 anos, ela... Tem muita gente que fala, ela está fazendo isso para me provocar. Né? Tipo, não é, gente. Então, é um preparo que a gente tem que ter. A gente que tem que aprender a lidar com as nossas agonias, o que é que faz a gente perder o controle, sabe? Uhum. Então, tem o cérebro da criança, que eu acho interessante você saber o porquê que as coisas estão acontecendo, né? Tem uma explicação científica para aquilo. E tem uns livros, eu tô lendo também Educação Não Violenta, né, de Elisama. Ela tem um longo currículo aí de livros, né, que é Educação Positiva. Então, são vários livros. São vários livros e tem uma galera que fala do assunto, então vocês podem encontrar vários podcasts dessas pessoas também no YouTube. Eu já ia falar dos podcasts. Nossa, a minha mãe é viciada em podcast sobre coisa de maternidade. Somos duas. Gabriel já manda ela ouvir o nosso. Vou mandar. Somos duas. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer o professor Luiz. Eu falava, né? Às vezes falava algumas coisas de maternidade, ou da formação do bebê e tal. Aí ele me chama de miga, né? Eu não sabia, tá? Aí eu fiz, miga, eu sou muito CDF e tal. Aí ele fez, mas miga, você fez certo. A gente estuda antes para fazer uma prova. Eu não tinha pensado nisso, sabe? Meu Deus. Então, assim, eu não quero também que pareça que eu estou, assim, floreando demais a maternidade. Mas é que eu acho que se é uma escolha que você fez, tem que se preparar para isso. Sim, saber que terão desafios. Virão situações em que a gente não vai saber o que fazer. Mas acho que é preciso a gente se conhecer para saber até onde é nosso limite. E se você vê que atingiu o seu limite, chama teu parceiro, diz se você consegue assumir daqui, vai respirar, vai colocar as ideias no lugar
e ver como é que vai agir, né? Mas assim, Arnaldo é um parceiraço, assim, é um super pai. Agora mesmo foi pro supermercado com pequena para eu poder estar aqui com vocês. Ai, Que Lilia, fofo. quando eu vi o Arnaldo com o Ravi naquele coisa de Sim. canguru, eu morri de amores. Eu me achei tão fofo. Ele é Muito apaixonado fofo. pelo filho e o filho é assim, apaixonado pelo pai. O- E essa, assim, é uma relação que se constrói, tá? Assim, não sei se vocês já ouviram falar do contato pele a pele Não. do bebê com os Não. pais. Quando você tem um contato pele a pele com o bebê, é liberado um hormônio que a gente chama de hormônio do amor. Então, basicamente, não tem como você não se apaixonar por uma criança, sabe? Esse vínculo se cria com esse contato pele a pele. Então, a natureza é muito sábia. E o que mais teve entre Ravi e Arnaldo é contato pele a pele. Pele a pele. Assim, altas fotos de Ravi dormindo em cima dele. Assim. Que fofos. Muito fofinho. Aí a gente está encerrando as nossas perguntas separadas, só que aí o público mandou uma pergunta, os nossos seguidores aqui mandaram uma pergunta. Ai, meu Deus. Eles perguntaram, uma gafe que já cometeu durante uma aula, se caiu na sala ou entrou em uma sala errada. Essa eu quero saber. Ai, meu Deus. Não sei se eu já cheguei a entrar na sala errada. Talvez chegar na porta para ver se era a turma. Uma gafe. Ai, gente. Certamente essa galera aí que perguntou deve saber. Deixa eu me contar depois. Eu não tô conseguindo. Eu já vinha descendo com os alunos na escada e tropecei, mas aí eu consegui. Eles nem perceberam que eu ia cair. Aí eu fiquei. Disfarçou rápido. Isso virou motivo de piada, porque eu fiquei falando que o aluno queria me derrubar da escada e se livrar de mim. Fiz esse. Meu Deus. Fiz essa brincadeira, zoeira com o aluno e tal. Mas eu não tô assim. lembrando. Cair na sala, eu nunca caí, não. Nem, sei lá, tipo, algum comentário, sei lá, tipo, algum aluno falou algo tão desnecessário, mas tão desnecessário que às vezes a gente fica com vergonha pela própria pessoa. A Fernanda falou algo tão específico, acho que aconteceu com ela. Ai, não! Fui eu, Fernanda? Não. Assim, vocês me conhecem, né? Falar igual as blogueiras aqui. Sabem que eu sou bastante brincalhona, né? Aí, não sei, talvez perguntar do relacionamento. Porque, assim, os alunos têm... Eu consigo conquistar um lugar, assim, de confiança de alguns alunos que, às vezes, eu fico sabendo... A pandemia meio que afastou isso, mas os alunos da velha guarda, até de confidente, sabe? De contar coisas relacionadas aos sentimentos deles, das dúvidas referentes a vários assuntos, de relacionamento, de levar o companheiro, de levar o companheiro para me apresentar. Meu Deus, o que aconteceu? Já, professora, eu não sei se essa pessoa vai assistir, né? Professora, eu trouxe o meu namorado para te apresentar, que era o companheiro dele na época, né? Aí depois a bênção da professora. Depois pergunto, fulano, cadê teu namorado? Ah, professora, já terminei. Meu Deus! Vocês são muito rápidos. Meu Deus! Talvez de perguntar sobre o namorado, a namorada de alguém, a pessoa não tá mais, ou já tá com outra da sala. Meu Deus, mais em frente da sala. Essa é uma gafe mesmo. Não sei, talvez algo assim. Minha Nossa Senhora. Ah, não, isso é uma gafe, pronto. Bom,
Vamos aqui nos encaminhar para o encerramento do podcast, né? Mas antes, a gente vai fazer uma brincadeira contigo, Lilian. Tá. É um bate-bola jogo rápido. Sabe, igual o tipo, Gabi? Vai Sou ser tipo isso. péssima nisso, vamos lá, vai. Então já sabe como funciona, né? Tipo, a gente vai fazer uma pergunta e tu vai falar a primeira coisa que vem na cabeça. Sei. Vamos Beleza? lá. Beleza. Vamos lá. Vai, vamos começar. 1, 2, 3 e... Vamos lá, Lilian. Um hobby. Ler. Uma profissão. Ensinar, né, professora? Uma paixão. Ensinar. Eu sou apaixonada. Uma professora, Lilian. Cara, um professor. Difícil, hein? Passaram tantas mulheres maravilhosas. Mas eu vou falar a professora Maridete. Maridete. Professora de estruturas algébricas. Uma aluna. Ai, gente. Ai, Uma aluna. Ai, não, aí vocês me colocam. Não vou citar um. aluna. Não vou citar uma, mas assim, já passaram por mim várias alunas muito guerreiras. Então, eu já tive muitas alunas que já tiveram que repetir a mesma disciplina várias vezes, inclusive a disciplina comigo, né? Eu falava, professora, eu não aguento mais. E aí eu falava, isso aqui não vai te definir, isso aqui é só um passo que você precisa Concluir. superar. E hoje, a gente tem pessoas que já se formaram e são maravilhosos, muito competentes no que fazem. Sim. Porque uma nota não define, né, gente? Tem muitas variáveis. Não vou citar uma aluna, mas tem várias alunas muito guerreiras Fala que eu tenho muito orgulho. Pronto, Fernanda. Não vou cortar e dizer assim, só Fernanda. Uma colega. Uma colega, assim, aqui eu encontrei um grupo, assim, fantástico. As minhas colegas são todas maravilhosas, né? Mas a gente sempre tem quem a gente se identifica ou quem esteve com a gente desde o início. Inclusive, a gente tem um grupo formado por algumas professoras, mas se for para dar um nome, eu vou falar Laise, porque a gente tem uma história juntas há muito tempo. A gente vem desde a graduação. Ah, é? Desde Da a Bahia? graduação da Bahia. Yeah. Enfrentou os perrengues da graduação, depois os perrengues de se mudar para um outro estado com a verba muito curta, sem saber se ia ter bolsa ou não para a gente sustentar aqui. Inclusive, os primeiros móveis, colchões que a gente comprou quando a gente veio para Fortaleza, foi graças a Laís, ela que pagou e depois eu fui pagando. Ai, que Amei. fofo. É uma história de vida que a gente tem juntas. A gente tem um grupo maior agora que se ajuda. Porque é a família que a gente tem aqui, né? Uhum. É a família que a gente escolheu, a família do coração. Mas assim, eu amo as meninas, tá? Não fiquem com ciúmes, as outras. Mas é porque lá a gente tem, eu e Laís, a gente vem de longa data, a nossa amizade. Lilian, um estado. Um estado? Uhum. Minha Bahia, né, gente? Não foi o Ceará. Não foi o Ceará, né? Não é. Gente, Uma faculdade. Uma faculdade? Acho que o UFC. Lilian, uma disciplina. Uma disciplina? Vocês sabem que eu sou apaixonada por discreta, né? Matemática discreta. Uma disciplina que dê para passar. A toda blogueirinha. Matemática discreta. Não sei não, Lilian. Todas as disciplinas dá para passar, galera. Não sei não, Lilian. Uma mãe. Uma mãe? A minha mãe, Sônia. Um sonho. Gente, acho que a coisa que eu mais quero, que eu mais almejo é que eu consiga educar um ser humano bacana, sabe? Um ser humano livre de qualquer preconceito, que ele veja as pessoas como um ser e respeite a individualidade de cada uma delas, sabe? É o que eu vou batalhar diariamente, para que eu tenha um ser humano que olhe o outro como um ser, e não como alguma característica que essa pessoa
tenha? Tenha. Lilian, uma filha. Uma filha? Eu vou falar eu, tá? Que eu sou metida. Uma filha dos sonhos? Uma filha dos sonhos. Eu sou maravilhosa. Tô Continua zoando. sendo eu, né, Lilian? Sou eu que sou maravilhosa. Dá licença. Tá certíssimo. Tô zoando, tá, gente? Eu não sei o alcance que isso vai estar aqui. A pessoa vai dizer, nossa, que ego inflado. Vai todo mundo concordar, tá? Vai todo mundo concordar. E a tia Sônia concorda também. Por último, Lilian por Lilian é... Ai, que difícil, hein? Vocês se inspiraram em Gabi mesmo. Sim. Gente, eu acho que eu sou um ser humano em constante aprendizado. E essa foi a nossa entrevista com a professora Lilian de Oliveira Carneiro, aqui no nosso primeiro episódio do Gatalk. E aí, Fernanda, tu gostou do episódio? Ai, eu amei muito, sério. Foi linda. E tudo que a Lilian falou foi lindo. Deu até vontade de ser mãe, gente. A gente tava muito ansiosa para entrevistar você, Lilian. E o que você achou do episódio de hoje? Ai, gente, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Foi super leve. Eu devo ter falado... Assim, eu falei muita besteira também, né? Eu não me seguro, eu até falei, Arnaldo, eu tô com medo de falar muita besteira, mas eu acho que eu falei coisas também que dá pra refletir um pouco. Eu espero que minhas falas também não tenham... porque tem muita gente que também tá saturada do endeusamento da maternidade, mas também eu vi que teve muita gente, uma época que ficou só falando das dificuldades da maternidade também, sabe? Sim. É como tudo na vida, né? Tem seus lados positivos e tem seus lados que não são tão legais. Mas assim, na descrição que vocês pediram, eu até coloquei mãe de Rabi primeiro. Porque eu acho que é o que eu tô exercendo mais nesse momento. Mas eu não esqueci dos meus outros filhotes, não, tá? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por meus alunos. Eu tenho uma preocupação real com o aprendizado e inclusive com questões emocionais dos alunos e tal. Eu sempre também tento trazer o máximo de leveza que eu posso, né? Quando é para falar sério, a gente fala sério. E quando é para brincar, eu acho que também é importante, às vezes, a gente trazer um pouco de leveza, né? Sim, exatamente. Quero agradecer. Foi muito gostoso falar com vocês. Foi ótimo. Espero que a galera entenda aí minhas brincadeiras. Vou entender lá. E é isso, gente. Comentem bastante o que vocês acharam, sugestões. Curtam o vídeo se você está no YouTube, né? Se inscreva no canal, clique no sininho. E se você está no Spotify, siga o nosso canal e clique no sininho também para não perder nenhum episódio. Também fiquem de olho lá no Instagram, gente. @_Gatec, que vocês vão saber antecipadamente tudo sobre o próximo episódio. E ele vai sair que dia, Fernanda? Gabriel, vai sair no dia 31 de maio, tá? Fiquem ligadas, meninas. O próximo episódio não é um tema feminino, mas é um tema que é muito necessário, né? Que a gente vai trazer aqui mais informação sobre o que está acontecendo no Brasil agora, né? Com esses desastres lá no Sul. Bom, não percam esse episódio, mas por hoje é isso, gente. Amei a entrevista com a Lilian e gostaria de agradecer super. Nossa, muito feliz e desejar mais uma vez Feliz Dia das Mães para você, Lilian. Feliz Dia Obrigada, das Mães, gente. Lilian. E Feliz Dia das Mães para todas as mamães aí. Sim. Dia da Mãe é todo dia, sempre tem isso. Dia das Mães é todo dia. Dia das Divas. Feliz Dia das Mães para todas, para as colegas, para as alunas, para as futuras mamães também. Depois daqui eu já vou comprar meus livros sobre maternidade, tá? Fiquei inspirada. Tem um monte de coisa. Muito obrigada, viu, Lilian, por ter aceito, por ter participado. Foi muito boa entrevista e foi uma ótima abertura de podcast, na minha opinião, gente. Espero que seja um sucesso, né? Vai ser sucesso. Eu tenha começado com o pé direito. Começou com 3 pés direitos na frente.
saber qual foi a gafe, tá? Depois vocês me contem em off qual foi a gafe. Tá bom. Eu não sei. Quais ou qual ou quais, né? Deve ter várias, só que eu não lembrar. É isso, nos despedindo aqui e vamos encerrar o episódio. Tchau, tchau, galera. Grande beijo. Tchau, Lilian. Tchau, Gabriel. Tchau, todo Tchau. mundo. Obrigada por ter